Por que que um valor universal de economia de reserva de emergência e de aportes mensais para a aposentadoria não são interessantes de serem seguidos? Por que que você não deve, às cegas, seguir regras que te colocam como essa? Porque tudo muda depois dos 10K. É muito bonitinho olhar para essa regra, simplifica o processo cognitivo, ajuda a não ter desgaste, né, cognitivo, mas por que que tu não deve seguir cegamente esses aspectos? E aí tem 3 tópicos bem importantes para a gente discutir no motivo pelo qual, essas coisas não funcionam. A começar, por um artigo que discute de uma forma bem interessante essas questões e se aprofunda na relação entre relativo e absoluto. As nossas avaliações, num gerais, elas não são absolutas, tá? É aquela velha coisa que eu já falei aqui 1000 vezes e que teve um reels até que todo mundo comentava, né, e comentou: "Ah, como assim 100 reais não é 100 reais e tal?". E realmente não é. Porque tudo depende do ponto de referência, e isso, se você está aqui há mais tempo, você já está cansado de saber, né. Tudo depende do ponto de referência. Então eu não vou ser mais feliz ou menos triste por causa da minha renda. Mas há fatores relacionados à renda que vão determinar se eu vou ser mais feliz ou triste. Ou seja, não é a renda absoluta, mas é a perspectiva sobre esta renda. E aí para dar um exemplo muito claro dessa diferença entre relativo e absoluto, eu quis aproveitar e trazer uma discussão sobre aspirações. O que que é aspirações? Aspirações são, os teus anseios, né, os teus objetivos, ah, o quanto tu quer aumentar a tua qualidade de vida, custo de vida, enfim, quão ambicioso você é. Mas não ambicioso no bom sentido, porque eu acho que ser ambicioso te faz crescer, te faz movimentar, mas no sentido de aspirar coisas que por vezes tu não tenha tanta condição assim e atribuir que a tua felicidade ela só seria ou só alcançaria-se se tu chegasse naquele nível, né. Então é mais nesse sentido de aspirações que este artigo que eu quero me deter nesse artigo. Que artigo é esse? Bom, é um artigo que foi publicado em 2012 na Revista de Comportamento Econômico, né, não uma revista brasileira, uma revista americana. Americana? Não sei exatamente se é dos Estados Unidos, mas obviamente artigo em inglês, como sempre referência aqui na tela. E ele parte do pressuposto básico do seguinte, que boa parte de nós acreditamos que o dinheiro traz felicidade, né. E ele olha e diz assim: "Eu acredito que não seja o dinheiro que traz felicidade. Eu acredito que existam outros aspectos que não absolutos e sim relativos, que envolvem esta avaliação". E uma das avaliações que envolvem, e que não é o foco aqui, é justamente o bem-estar financeiro, né. Se tu não tem bem-estar financeiro, tu não tem satisfação global de vida, que é essa felicidade, dita de forma didática. E o bem-estar financeiro ele não tem a ver diretamente com a renda, mas tem a ver com o quanto tu te sente seguro e o quanto tu te sente que tu tem liberdade, né. Se tu não tem essa percepção de segurança e liberdade, tu não tem bem-estar. Portanto, a tua felicidade ela também vai ser danificada, fugindo desta construção de que seria simplesmente a renda que traria a felicidade. E aí, esse artigo ele vai discutir o tópico de aspirações, né. Será que para além do bem-estar, que é uma coisa que já está validada em outros estudos, será que as aspirações elas não moldariam essa relação entre renda e felicidade? E por que que isso importa aqui, né? Porque se isso não fosse validado no estudo, ou seja, se a aspiração não tivesse influência na felicidade e simplesmente a renda tivesse influência na felicidade, seria mais fácil eu dizer que nós temos um valor universal que serve para todo mundo. Por quê? Porque nós estaríamos olhando do ponto de vista simplesmente absoluto. E se eu entendo que é a variável absoluta que constitui o determinante para a felicidade, portanto, um valor absoluto empregado para qualquer tipo de pessoa vai funcionar, porque é este valor absoluto que constitui felicidade. Agora quando eu venho e digo assim: "Nananina não, não é um valor absoluto que constitui a felicidade. Isso vai depender".
de alguns fatores. E o artigo discute aqui essa questão das aspirações e, a partir das aspirações, 2 aspectos ligados às aspirações que fazem com que não seja o valor absoluto que tem essa relação. Portanto, o mesmo valor, como discutido, né, por que que tudo muda a partir dos R$10.000, no caso $10.000, não é válido, porque se fosse válido, este artigo não tinha chego à conclusão de que, e aí vindo para o resultado do artigo, o artigo diz que quanto maior a aspiração da pessoa, menor a felicidade. Então, quanto mais tu tem essa perspectiva de, meu Deus, agora eu consegui isso, mas quando eu conseguir tal coisa, e quando eu conseguir tal coisa, e quando eu conseguir tal coisa, tu fica vinculando, né, o quão feliz tu será a partir do momento que tu alcançar determinado patamar. Só que quando tu chega naquele patamar, aquele patamar já não é mais suficiente, e aí tu olha para o próximo, e aí tu olha para o próximo. E isso não tem fim. Então o que ele traz é que quando isso não tem fim, essa aspiração não tem fim, tu pode até aumentar de renda, mas o aumento da tua necessidade de aspiração, ela amortece o impacto positivo que a renda te traria na felicidade. E aí, aquele aumento da renda não vai mais te trazer felicidade, por quê? Porque agora tu tá de novo num nível de insatisfação absurdo. E isso nos prova que eu olhar simplesmente para a renda absoluta ou para um valor absoluto que eu teria que ter de reserva e que faria sentido para todos é incoerente, porque a aspiração de cada um é diferente. Se a aspiração de cada um é diferente, o que cada um precisa é diferente. Então eu não posso dizer que se tu alcançar $10.000 ou R$60.000, tu estaria num patamar perfeito. Porque eu não sei quais são as tuas aspirações. Então, não tenho como determinar um valor fixo para todo mundo. Eu não conheço teu contexto. Bom, não vou entrar nesses partes porque depois eu vou trazer dar um direcionamento de que caminho seguir, né?